Terceiro dia, livro de Jó, capítulo 6. Então Jó respondeu e disse a Elifaz: se minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras se me afogam. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara de ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são, para mim, como comida fastienta. Quem dera se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. E que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento. Não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que se prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobra a minha carne? Ou não está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se esconde a neve, que no tempo do calor se derretem e desaparecem do seu lugar. Perdem-se as caravanas procurando água, vão ao deserto e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sebá esperam por eles. Foram envergonhados por terem confiado, então, chegando ali, se confundem. Agora, pois, semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens, ou livrai-me das mãos dos opressor, ou redimi-me das mãos do tirano? Ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão! Mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto as razões dos desesperados são como o vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede, se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisto. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou porventura, ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó capítulo 7. Jó prossegue a sua fala: porventura não tem homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento e meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais.
Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-ei a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu coração? E cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó de madrugada, que me buscarás e não existirei mais. Jó capítulo 8. Então respondeu Bildade, o suíta, disse: Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da tua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedirdes misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, prepara-te para a inquirição de teus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, não te falarão, e do teu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco com lodo, ou cresce a taboa sem água? Estando ainda na tua verdura, e ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança dos hipócritas perecerá. A esperança dos hipócritas perecerá, cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia da aranha. Encostar-se-á à sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Está viçoso antes que venha o sol, e os seus brotos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, enlaçando-se até o pedregal. Mas, arrancado do seu lugar, ninguém saberá que ali esteve. Certamente, esta é a alegria do seu caminho, e os outros brotarão do pó em seu lugar. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem apoiará aos malfeitores, até que de riso se encha a sua boca e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Jó fala sobre a justiça de Deus. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Ele é o que remove os montes sem que saibam, e o que transtorna o seu furor.
o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol e este não sai, ele apaga as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se pode contar. Ele passa diante de mim e não o vejo, torna a passar e não o sinto. Se ele pegar alguma coisa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: o que fazes? Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele a minha palavra? A quem ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. Quanto ao juízo, quem o obrigará a comparecer? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for reto, então ela me declarará perverso. Se for reto, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio, e ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é então? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lançam sobre a presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, mudarei meu rosto e tornarei alento. Sofrerei todas as minhas dores, porque bem sei que não me terá por inocente. E, sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão. Me lançaria no lodo e as minhas próprias vestes teriam nojo de mim, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque sou assim eu mesmo. Em mim mesmo. Jó suplica a Deus: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, farei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo, tens prazer em oprimir-me e em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto favoreces o conselho dos ímpios. Tu tens porventura olhos de carne, vês tu como vês o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? De pele e carne me vestiste e de ossos e nervos me ligaste. Vida e beneficência me concedeste, o teu cuidado guardou o meu espírito, porém estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo, se eu pecar, se tu observas.
tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, se for justo, não levantarei a minha cabeça, farto estou de afronta, e olho para a minha miséria. Se ergo a cabeça, tu me caças, como a um leão feroz, e de novo manifestas o teu poder contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Teus exércitos me atacam sem parar. Por que, pois, me tiraste do ventre? Houvesse eu morrido e ninguém me teria visto, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Os meus dias estão se acabando. Afasta-te e deixa-me, para que por um pouco de tempo eu me console, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, à terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima como a própria escuridão, terra de sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Capítulo 11. Zofar repreende Jó. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura e limpa, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os teus lábios contra ti, e te fizesses conhecer os segredos da sabedoria, que é de grande complexidade. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece o teu pecado. Porventura estenderás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sabedoria que poderás tu fazer? E mais profunda do que o inferno que poderás tu saber? Mais comprida é a tua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele prender e levar a juízo, alguém quem o impedirá? Porque ele conhece aos homens que não prestam, e vendo o pecado não fará caso. Mas o homem ímpio é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estendeste as tuas mãos para ele, se a iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, estarás firmes e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram. E a tua vida ficará mais clara do que o meio-dia, ainda que venha trevas, serás como a manhã. E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro, deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor, porém os olhos dos ímpios desfalecerão e não encontrarão refúgio. A sua esperança será o suspiro da morte. Jó responde a Zofar, capítulo 12. Então Jó respondeu e disse: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde, o justo e o reto servo de zombaria. Lâmpada desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora aos animais, de cada um deles te ensinará. Pergunte às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto, em cuja mão está a vida de toda criatura e o fôlego de toda humanidade? Porventura o ouvido não provará as palavras,
como o paladar prova a comida? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e não se reedificará, encerra o homem e não se lhe abrirá. Eis que ele retém as águas e elas secam, solta-as e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria, sem é o que erra, seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros ele os demite, e aos juízes faz perder o juízo. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes afasta de seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos importantes tira a fala, e tira o entendimento dos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das profundezas das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento dos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Jó continua a sua defesa. Eis que isto tudo viram os meus olhos e os meus ouvidos, e ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras e médicos que não valem nada. Oxalá que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade. E por que falareis mentiras? Ou sereis parciais em favor dele? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o teu clamor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas do lodo. Calai-vos perante mim, deixai-me falar, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele, também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras, e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho preparada a minha defesa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, morreria. Duas coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama e eu responderei, ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura perseguirás a folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco,
Observa todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Envelhecendo-se, entretanto, ele, com a podridão, como o vestido ao que rói a traça.